Neste momento, nós ouviremos o pronunciamento da prefeita Emília Correia. Boa noite a todas as pessoas, mais uma vez, aqueles que chegaram depois. Estamos aqui com o objetivo de ouvir, de informar, exatamente para que a gente possa ter a oportunidade de fazer aquilo que já deveria ter sido feito há décadas. A importância da prefeitura sair do seu gabinete e vir aqui na zona de expansão, no Mosqueiro, ouvir, é porque ela respeita a história de vida de cada morador. Não falo sobre números apenas, eu não falo sobre valores, eu não falo sobre marco, eu falo sobre histórias de vida, eu falo sobre pertencimento. Eu tenho certeza que se eu abrir a minha boca aqui agora e perguntar onde eu estou em Aracaju? É Aracaju? Pronto. Que pena que o plebiscito não foi regulamentado, que pena que foi engavetado, que pena que não aconteceu, mas estamos aqui exatamente para fazer acontecer. A prefeitura trouxe a sua equipe técnica para que, verdadeiramente, vocês possam tirar dúvidas se tiverem, mas veio principalmente ouvir vocês. Aqui tem histórias de vidas. Aqui tem mães, filhos, netos, nascidos aqui, que se trataram aqui, que se educaram aqui nas escolas, que tiveram a sua circulação, a sua mobilidade mantida pela Prefeitura de Aracaju. E é nesse caminho que essa prefeita faz. A gente sai do gabinete e vem para cá ouvir a população da zona de expansão, do Mosqueiro, propriamente dito. E, com certeza, levando informações também aqui de pessoas que têm todo o conteúdo técnico para também informar a vocês. Sejam bem-vindos a Aracaju! Ouviremos agora o secretário municipal de governo, Itamar Bezerra. A palavra pertencimento que acabamos de ouvir é o que nos representa, não é? Eu creio que o homem, a mulher, nós estamos identificados com a nossa terra. Eu nasci numa pequena cidade do interior no interior de Sergipe, chamada Pedrinhas. Eu rodei o Brasil inteiro, morei em várias capitais. E por onde eu passei, eu fiz questão de falar da minha terra, da minha cidade, com todo orgulho. Conhecedor da Bíblia Sagrada como teólogo, eu me lembro de uma passagem que mostra esse senso, esse sentido de pertencimento. Foi quando Israel foi levado ou levada cativo para a Babilônia, onde passou 70 anos. A Bíblia diz que aquele povo chorava, lembrando da sua terra. E eles diziam... Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se eu me esquecer de ti. Eles choravam e penduravam as harpas nas árvores que estavam no entorno deles ali. É um sentido de pertencimento, é a nossa terra. A nossa terra é a nossa casa, é o nosso lugar. De modo que um momento como esse é um momento histórico, simbólico, emblemático, de altíssima relevância. E olhem, a prefeita de vocês está com o coração pulsando junto com o de vocês. Que Deus nos abençoe. Obrigada, secretário. Nós informamos também a presença aqui no dispositivo do senhor secretário de Cultura, Paulo Correia,
E, neste momento, convidamos para a fala a senhora Manuela Nascimento, coordenadora de Geoinformações da Cenfácio. Vou pedir só a compreensão dos colegas que estão aqui do lado direito do palco, que nós vamos precisar mostrar algumas informações no painel. Esse avança. Isso. Tá bom. Tá porque tá. Certo. Boa noite. Meu nome é Manuela e eu estou com uma responsabilidade aqui, que é uma honra também. Eu estou aqui representando os quadros técnicos da Prefeitura de Aracaju, né, como coordenadora de Geoinformações. A minha função, em geral, é cuidar das informações sobre o território aracajuano e também fazer com que sejam monitorados os serviços, os investimentos, produzir mapas, né, sobre a nossa cidade. Então, foi passado para a gente a responsabilidade também, há um tempo, de fazer um levantamento sobre todos os investimentos, sobre a área, as características, os moradores, os habitantes, e também os serviços que a Prefeitura vem realizando, né? Porque a gente sabe que muita notícia se passa, né? Porque faz isso, arrecada muito e não sei o quê. Não é bem assim. Hoje, a gente tem a capacidade de comprovar, junto à Justiça, de forma segura, técnica, com dados que não são fictícios, são dados reais, que estão, inclusive, na transparência do município, todos os serviços e gastos e investimentos que a gente tem aqui na zona de expansão. Então, eu estou aqui representando, eu faço parte do quadro da Secretaria da Fazenda, né, da Coordenadoria de Geoinformações, mas esse trabalho é resultado do envolvimento de várias equipes de técnicos que trabalham hoje na Prefeitura de Aracaju, né, em praticamente todas as secretarias. Então, vamos passar. Então, a zona de expansão é nossa, é de Aracaju. Isso aí, para a gente, não tem dúvida, não há dúvida. Principalmente porque o município vizinho, ele, por muitos e muitos anos, é como se você fosse assim, é meu, como proprietário, mas não cuida. Então, isso é muito complicado, você ser o proprietário. Eu acho que qualquer pessoa aqui que tem um terreno, se ela não cuidar, imagina o que acontece, né? Então, quando a gente tem uma propriedade, a gente precisa cuidar. E, principalmente, se tiver pessoas habitando ali. Essas pessoas, elas precisam de serviços, elas precisam de N coisas que quem mora aqui sabe e conhece, né? A região. Pode passar. Então, hoje a gente vai falar um pouco da questão dos limites, que se fala muito, e dos impactos, né, que a gente teria caso essa decisão arbitrariamente venha a acontecer. Vamos passar. Aqui é só o contexto, eu já passei. O documento é mais ou menos o que eu já falei. Pode passar. Para a gente adiantar, pode passar. Então, hoje se fala na existência de uma área de litígio. Porém, a gente fez a contratação de um laudo por engenheiro cartógrafo especializado. E hoje, a partir de documentos históricos, de mapas, cartografia existente, não é possível você delimitar com segurança qual é esse limite, né? Então, como é que você requisita ou delimita uma porção de terra se você não tem certeza de onde estão esses marcos, de onde está a localização? Pode passar. Isso, minha gente, é laudo técnico, não é pegou o mapa e olhou e não é aqui. É um engenheiro cartógrafo especializado. A mesma coisa, hoje a gente tem diversos estudos, isso é público, dentro da UFES e outras instituições, que mostram a dificuldade de delimitar áreas no Pontal, né? Então, vocês veem que nesse estudo é bem interessante como mostra a formação desse areal. Quem conhece o Viral, quem conhece essas áreas, sabe. Ora tem areia, ora é água. Então, como é que você delimita, com certeza, um ponto, se você também tem uma dinâmica natural numa área que ela não lhe favorece a delimitar uma área, com toda certeza. Pode passar. Então, a gente tem alguns pontos a considerar. Não é uma questão de linha, como bem a prefeita disse. Não é um marco. São pessoas. É um território habitado por pessoas e que tem uma gestão de muitos anos de prestação de serviços agora e que se consolida com um prédio desse aqui,
É uma necessidade muito grande de capacitação profissional e outros serviços, assistência social, que está se instalando aqui. Isso dá dinâmica, dá outra vida às comunidades que habitam. Então, a gente deixa de ser um problema jurídico ou de limite, e a gente tem que considerar os riscos socioambientais para os moradores da região, associados a mudanças de quê? De uma governança na área. Mas, minha gente, não está mudando a governança. A governança de São Cristóvão não existe. Não existe governança. A governança está aqui. Quem está cuidando é aqui. É a Prefeitura de Aracaju. Então, vamos seguir, porque agora eu vou passar rapidamente para vocês o resultado do trabalho que a gente reuniu de 2000... A gente só fez 2020 para cá. Os técnicos se reuniram para recuperar dados históricos e de investimentos do que foi sendo investido nessa região. Vamos passar. Aqui é o cronograma, que eu acho que essa parte o Matheus depois vai falar melhor, que é sobre essa revisão dos limites feita pelo Estado, que está se propondo agora. Que a gente deve ficar atento, né? Que o cronograma, tem um cronograma já previsto, de outubro até junho de 2026, para fazer a revisão do limite. Então, a gente precisa ficar atento a esse cronograma para não avançar de forma arbitrária. Próximo. Então, eu falei dos problemas, né? Tem que considerar as características ambientais, a ocupação, os processos judiciais, enfim. Então, vamos passar, para adiantar. Hoje, tem gente que já viu o mapa aqui, que fica uma área enorme de zona de expansão, né? Praticamente é como se Aracaju fosse cortado pela metade. Tecnicamente, isso não existe. Hoje, por mais que a gente extrapole em área a decisão judicial, a gente chega a uma área de 20 quilômetros quadrados, né? Mas ela é mais ou menos uma faixa, né, da zona de expansão. Pode passar. Então, em termos, aí vamos para os dados fiscais, né? Que também se fala muito, porque arrecadação, Aracaju só quer arrecadação. São coisas arbitrárias assim, que se falam, né? Então, hoje a gente tem na área cerca de 5.000 lotes, né, fiscais cadastrados dentro do cadastro imobiliário, correspondendo a cerca de quase 4% dos lotes do município. Pode passar. Esses terrenos, esses lotes, essas inscrições, em sua maior parte são terrenos, né? Ainda são áreas que são propícias à ocupação, né? E que a gente espera que a ocupação seja acompanhada e ordenada, né? Com todos os serviços prestados, né? Que é como tem sido feito. Então, com habitação, 1.846 lotes, serviços 93, 67 comércio e outros religiosos 7, instituições de ensino, enfim, indústria 1. Passar. Aqui a distribuição. É importante a gente observar que todos os dados que a gente hoje tem mapeado, né? Então, todas essas utilizações, todos esses equipamentos, está tudo mapeado. Pode passar. Incluindo o patrimônio municipal, né? Todas as áreas verdes, as praças, hoje em dia está tudo mapeado. Pode passar. A gente também fez uma estimativa populacional, porque se fala também, se extrapola o limite de população da região. Então, conforme os dados oficiais do IBGE, a gente, considerando os dados do censo, a gente chegou a uma estimativa de 8.500 pessoas, quase 9.000 pessoas, né? Considerando, de fato, a área que eles consideram de litígio. Mas é pouco 9.000 pessoas? Não, é muita gente. É muita gente, né? Que a gente tem que considerar que vai... Então, a gente fez a estimativa populacional. Pode passar. E agora os dados do IPTU, né? O IPTU e o ITBI arrecadado nessa região, né? O IPTU, ele lançado, é na casa de 5 milhões anual. Mas o total arrecadado em 2024 foi de 2.135.000, né? Então, se fala em valores também, se extrapola muito os valores de IPTU efetivamente arrecadados nessa área. Em ITBI, a gente tem um valor, em 2004, de R$800 mil, e de ISS, que é o Imposto sobre Serviço, R$2.135.000. Todos esses dados estão na transparência de Aracaju. Pode passar. Então, em relação ao FPM, que também se fala muito, a gente fez uma estimativa do quanto Aracaju perderia em termos de FPM. FPM é o Fundo de Participação Municipal, né? Então, a gente tem uma estimativa que foi feita pela equipe de auditores fiscais lá da Fazenda, de uma perda de 1.600.000. Significa que esse 1.600.000 São Cristóvão vai receber? Não, porque o FPM é diferente, o cálculo capitais e cidades do interior. Pode passar.
Então, vamos agora para os serviços realizados, né? Vocês estão com aqueles valores na cabeça, mais ou menos, né? Vocês não viram nenhum 50 milhões, 100 milhões, alguém viu? 1 bilhão. Não. Tinha o quê? 5 milhões, 1 milhão, 2 milhões. Então, juntando tudo ali, a gente não chega a um montante anual de 10 milhões, certo? Mas vamos começar só com os serviços que a EMURB passou a informação para a gente. 2024, terraplanagem, tapa-buraco, limpeza de fossa, desobstrução de drenagem, execução e manutenção de redes. Só em 2024, 1 milhão e 600 mil. Até maio desse ano já foi 500 mil. Pode passar, que agora é elegível. Reforma da EMEI Florentino Menezes, no povoado Areia Branca, 7 milhões 852. Contratação de empresa para construção da unidade de saúde da família João Bezerra, né, que vai mudar. E Academia da Cidade, 3 milhões e 439. Passar. Então, a gente ainda tem o custo com a iluminação pública. Hoje, a gente tem cerca de 3.300 pontos de iluminação de LED. Tem um mapa mais adiante. Pode passar. Então, a gente tem também os valores com esses custos de iluminação, que também são altos. Pavimentação. Pode ir passando para adiantar, senão vai passar o tempo. Pavimentação, então a gente tem hoje registrado todas as vias que foram pavimentadas, quantos quilômetros foram, qual o valor. Todos esses dados a gente passa para a Procuradoria e eles vão defender o quê? Defender que essa região está sendo cuidada. Então, continua. Obras em execução na área, aí vem a parte do canal Areia Branca. Vocês estão vendo aí no mapa, né? Então, você tem um valor contratual de 185 milhões... e mais outras obras de infraestrutura na zona de expansão na casa de 64 milhões e mais 104 milhões em obras em licitação no bairro Areia Branca. Pode passar. A gente vem agora também com as ações que a SENDEC passou para a gente, da Guarda e da Defesa Civil, que atuam constantemente na área. Então, a Defesa Civil faz um monitoramento das lagoas, né? Às vezes é um serviço que a gente não vê. A gente não vê. A gente vê o alagamento, a gente sente. Às vezes acontece da água subir. Mas tem técnicos hoje da Defesa Civil monitorando constantemente as lagoas aqui. Passar. Aqui tem os pontos, né, que eles prestaram também para a gente de monitoramento de toda a zona de expansão. Passar da Defesa Civil. Pode passar. Aqui os técnicos trabalhando, inclusive na orlinha do pôr do sol. Vamos lá. Passar. A Guarda Municipal, que hoje faz diversos serviços também, atendimento de ocorrências diversas, patrulhamento, apoio aos outros órgãos, né, municipais, vídeo monitoramento, a Patrulha Maria da Penha, pode passar, que vem os dados da Guarda, né? Então, hoje a gente tem 182 câmeras só nesse trechinho de vídeo monitoramento da Guarda. Vamos passar. Aqui são o mapeamento da Patrulha Maria da Penha. Todas as mulheres que são atendidas, existe a geolocalização, né, para apoio. Pode passar. A mancha de crimes, né, de Aracaju. Então, a gente vê que é uma área que, em relação ao centro e outras áreas, ela tem uma ocorrência menor, mas a Guarda continua monitorando. Pode passar. Aí são as estimativas, né, de atendimentos, ocorrências. Todos esses dados foram passados pelo pessoal da Guarda Municipal. Pode passar. A SEMA também passou, Programa Ju Animal, plantios e doações, pode ir passando, da SEMA, que são várias coisas, para a gente chegar no valor final. Presta o serviço de controle ambiental, né, controle de poluição sonora, controle de poluição hídrica, atmosférica, resíduos sólidos da flora, pode passar. O licenciamento ambiental realiza, vamos lá, a manutenção do horto, pode passar para a gente adiantar. E ações de educação ambiental. Então, na próxima vai vir o total da SEMA, né? Um total anual. Pode passar. Opa, acho que passou duas. Volta. Era naquele o total, né? Acho que passou um. Mas tudo bem, eu me lembro mais ou menos de cabeça, a gente tinha um total só para a execução desses serviços de mais de R$1 milhão. Cerca de 1 milhão e pouco de reais, só de um ano prestação desses serviços pela Secretaria de Meio Ambiente. Passar. Educação é bem emblemático, né? Porque hoje a gente tem mapeados aqui 17 escolas. Todas são naquela faixa? Não. Mas todas as escolas que estão aqui mapeadas, elas têm alunos que se deslocam para elas, né? Então, todas foram mapeados, todas as escolas que atendem estudantes dessa área. Então, a gente chega a 10 escolas municipais de ensino fundamental,
5 escolas de educação infantil, uma de ensino fundamental em tempo integral e uma fundamental de tempo integral e uma infantil de tempo integral. Então, 17 unidades mapeadas. Pode passar. Pode passar, aqui são só os valores. Depois, pode passar. Sim, isso aqui é para lembrar que, além das escolas, presta o serviço de transporte escolar. Né? Porque não basta só ter a escola, ainda tem que levar a criança para a escola. Não dá. Né? Então, tem o transporte escolar. Passem. Ainda tem a previsão de mais 26 milhões destinados à implantação de novos equipamentos educacionais. Né? Então, Doutor Calumbi, EMEI no bairro de Areia Branca, 17 de março, no Residencial Mangabeira, isso tudo já está previsto. A gente sabe porque a gente trabalha no setor do cadastro e chega os pedidos lá, onde é que tem terreno? Bombou, né? Eu achei super interessante, que a gente, quando começou a sugestão, foi assim, um sucesso. Onde tem terreno, eu tive um medo, que foi um dia que eu disse assim, rapaz, eu estou com tanto medo, porque se eu passar o mesmo terreno para a saúde, e para a assistência social e para a educação, daqui a pouco, quando eu ver, tem o mesmo projeto, o mesmo terreno. A gente ficava conferindo se estava indo de tantos projetos que tinha para executar. Vamos lá. Aqui é um negócio interessante, quem quiser acessar esse QR Code, a Secretaria de Educação ela tem uma central de dados da educação. Então, você pode ver os dados mapeados de cada escola. Olá. Então, vamos lá. Aí vem a Secretaria de Saúde. Hoje, a gente tem 3 unidades principais que prestam serviço nessa área. João Bezerra, Niceu Dantas e Santa Terezinha. Né? Então, o total anual gasto com essas 3 unidades em 2004 foi de 10 milhões. Então, vocês estão lembrando dos valores lá arrecadados, né? Então, a gente tem bem mais só de gasto com essas 3 unidades na Secretaria de Saúde. Total parcial em 2025 já vai em 3.279.000. Vou passar. Também as unidades de saúde mapeadas e a previsão, esse mapa aqui é onde mostra a relocalização, né, da João Bezerra. Pode passar. Assistência social, a gente fez uma média, né, porque a gente tem vários equipamentos também de assistência social e a gente tinha vários valores diferentes, então a gente fez uma média mensal por equipamento de R$100 mil, né, para cada equipamento de assistência social. Mas a Cenfas também mandou um relatório detalhado dos custos para o funcionamento de todos os equipamentos. A gente tem que se atentar. Para a Fundarte colocar esse equipamento público aqui, é toda uma previsão de custos de profissionais, de tudo que é colocado aqui. Então, hoje em dia, isso tudo está lá, na contabilidade da prefeitura. Né? E tem que ser feito com responsabilidade. Vamos lá. Aqui são os mapas da assistência social, para mostrar que existe todo um planejamento. Né? A gente deu apoio nesses projetos de definição de territórios da assistência, porque a gente mapeia por tipo de assistência social que é mais necessária. Então, a gente define territórios de assistência. Vamos lá. Para finalizar, a gente chega com os serviços da Insurb, que são extremamente, são serviços mais onerosos, são bem onerosos, né? Os serviços de limpeza urbana, coleta de resíduos, né? Domiciliar e outros serviços prestados pela Insurb. Pode passar. A gente tem um custo... Olha, eu vou falar desse ano. De janeiro a julho, custos com serviço de limpeza, 10.664.115.000. Agora, vamos passar para a coleta. Voltou? Acho que ficou faltando um da coleta, não foi? Custo com limpeza. Foi. Tinha o da coleta. O da coleta era na faixa de 6 milhões. Porque juntava o da limpeza, era esse de 10 milhões, e tinha outro da coleta de lixo, que são duas coisas diferentes. São dois... Né, era medido de forma diferente, né, separado. Então, como considerações finais, queria aqui trazer para vocês o seguinte. A administração pública, né, e técnica, e com cuidado, com zelo, ela tem que ter noção de que, naquele território, existe um X quantitativo de pessoas. Não importa, não é uma questão de ser dono. É que a gente precisa fazer uma conta de quanto custam esses serviços. E mais, a gente precisa ter a responsabilidade de prestar porque a população precisa. Não é simplesmente dizer, eu vou me tomar a minha propriedade, eu vou lá e vou ficar. Eu quero saber se eles têm condições. Né? Hoje a gente tem, Aracaju tem, de fazer todo esse monitoramento de todos os serviços prestados por secretarias. E eu digo a vocês, a gente pode incluir aqui transporte, a gente pode incluir aqui eventos, lazer, Fundarte. Os valores não estão aqui.
Então, vocês já viram que os valores são muito maiores, então não é uma questão de gasto. É uma questão de prestação de serviço e bem-estar da população, né? Que é bem alto nessa área. Como sempre é, mas faz parte. Porque a gente está aqui para fazer o serviço público. Não é isso? Então, agora eu acho que é a parte de Matheus. A parte jurídica. Mas é isso, gente. Valeu, obrigada. Qualquer coisa, estamos lá na Cefaz, na Praça General Valadão. Pode chegar lá. Eu quero agradecer a palavra também da Manuela e quero convidar aqui para estar no dispositivo o vereador Lilo Abençoado de São Cristóvão. Quero aproveitar também a oportunidade de informar, Lilo Abençoado, por favor, pode compor o dispositivo aqui com a gente, e informar que lá no fundo nós temos ainda cadeiras, então vocês podem colocar as cadeiras para ficarem confortáveis, o pessoal que está aí no fundo, viu? Neste momento, nós vamos ouvir o procurador Matheus Brito, representando o procurador-geral do município, Naldo Mota. Procurador Matheus. Boa noite, boa noite. Inicialmente, quero cumprimentar a prefeita, Emília Correia, o vice-prefeito, Carlos Marques, e, em nome dos dois, cumprimentar a todos do dispositivo, né? São muitos membros. A minha intenção... Passe o slide, por favor. O próximo. Pronto. A minha intenção é tratar da situação jurídica, o que é que está posto hoje, para que vocês compreendam como é que está se posicionando o Poder Judiciário, notadamente a Justiça Federal. Então, a gente tem um cumprimento de sentença, que é esse processo aí, o 5864-05.2010. É uma ação civil pública que foi promovida pelo município de São Cristóvão, em face do município de Aracaju e do IBGE, com o objetivo de se aplicar a Lei 554, de 1954, porque São Cristóvão queria rever a quantidade da sua população para ter aumento de FPM. O objetivo da ação foi esse. Esse processo tramitou no Tribunal Regional Federal, ficou sobrestado esperando decisões do Supremo. O Supremo analisou alguns recursos extraordinários referentes à IPTU, e lá foi decidido que não houve plebiscito. Em razão de não ter havido o plebiscito, não poderia se aplicar o que tinha disposto no artigo 37, salvo engano, da Constituição do Estado de Sergipe, que, em verdade, eu gosto sempre de repetir, a Constituição do Estado de Sergipe, ele não trouxe a zona de expansão para Aracaju, ele não trouxe os povoados Areia Branca, Matapuã, o Robalo, ou o que quer que seja, quais povoados sejam, para o município de Aracaju. Em verdade, o que foi feito na Constituição Estadual foi um resgate, porque, do ponto de vista de fato, o município de Aracaju ele já executava serviços nessa área há muito tempo. O município de Aracaju já administrava a região da zona de expansão, desde antes de 1954. Falei na Câmara de Vereadores recentemente, numa audiência pública, a gente encontrou leis de 1951, onde o município de Aracaju já construía postos de saúde, onde o município de Aracaju construía cisternas naquela época para ajudar a população. Então, os senhores imaginem que essa é uma discussão antiga, muito antiga, e Aracaju já administrava. Então, o que foi feito pela Assembleia Legislativa foi colocar no papel aquilo que, de fato, já existia. O problema foi que não teve o tal do plebiscito. E, em razão disso, as Cortes Superiores entendem que não pode se aplicar essa disposição da Constituição Estadual, que tem que aplicar a Lei 554, de 1954. Então, o que é que acontece aqui, em verdade? Estão aplicando uma lei muito antiga, onde a gente não consegue localizar os marcos físicos corretamente, sem atentar para a sensação de pertencimento da população. Essa é a grande verdade. Nenhum tribunal nunca se debruçou sobre a questão da sensação de pertencimento, que é aquilo que a gente chama de situação fática consolidada. A situação fática consolidada é que a região da zona de expansão é Aracaju, e ponto. E isso nunca foi levado em consideração. E, quando chegou no Supremo, o Supremo não analisou esse ponto, porque o Supremo não analisa a situação de fato. Isso é uma situação de fato. O Supremo só analisa a situação de direito, que é o fato de não ter tido o plebiscito. Então, para eles, não teve o plebiscito, está errado, tem que aplicar a norma anterior. E esse processo voltou por cumprimento de sentença que está tramitando na Terceira Vara Federal, e hoje o que temos no cumprimento de sentença é uma determinação do juiz que se cumpra a sentença, e o governo do Estado, através da CEPLAN, da Secretaria de Planejamento, é quem está à frente disso,
e vai, daqui a alguns meses, a campo, aqui na zona de expansão, para tentar localizar o famoso pontal N do rio Vaza Barris. Então, não se sabe onde está o pontal N do rio Vaza Barris. O governo do Estado, em petição no processo, já disse que não sabe onde está o pontal N do rio Vaza Barris. Não tem como indicar a longitude e latitude para poder traçar a tal da linha reta que vem do Mondé da Onça até o pontal N do rio Vaza Barris. Logo, a CEPLAN tem que ir a campo, tentar localizar e aplicar essa linha. Por isso que Manuela já estava falando, e é verdade, a gente não sabe. E vamos ser honestos, um ponto de que foi eventualmente colocado há mais de 70 anos, onde está esse ponto? Que ponto é esse? Esse ponto é dentro do rio? É fora do rio? Ninguém fala sobre isso, o texto não diz, é uma situação complicada. Então, hoje o que temos é isso, a CEPLAN vem a campo, técnicos do município de Aracaju também vão acompanhar a CEPLAN para poder promover essa análise e tentar localizar esse tal desse pontal N do rio Vaza Barris. Em par e passo a isso, né, em correspondência a isso, o que foi que o município de Aracaju fez? Por conta da informação do governo do Estado de que não sabe localizar o pontal N do rio Vaza Barris, o município entende que isso é uma prova nova. E uma prova nova dentro do processo, ela abre a possibilidade para o município ajuizar uma ação que a gente chama de ação rescisória, que é o segundo processo aqui. Então, essa ação rescisória ela foi ajuizada no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Recife, e lá no TRF a gente está voltando à discussão da prova nova, e a prova nova é o fato do Estado não saber precisar onde está o marco físico, e aí o município de Aracaju diz assim, a sentença do juiz é inexequível. Quer dizer isso? Não tem como executar. Se eu não sei onde é o pontal, se eu não sei onde é o marco físico, se eu não sei onde é a longitude e a latitude, como é que eu vou botar uma linha reta do Mondé da Onça para onde eu não sei onde é? E o Estado afirma isso no processo. Então, com base nesse documento, com base nessas informações que foram prestadas pelo Estado, o município, então, promoveu a ação rescisória. Perceba, a gente só teve essa informação do governo do Estado dentro do cumprimento de sentença. Essa informação não estava, nunca esteve em auto algum. No cumprimento de sentença, ela apareceu, a razão pela qual a gente promoveu a ação rescisória, e a gente busca que seja analisada o fato do Estado não saber precisar onde fica o tal do pontal N, e que agora o Poder Judiciário volte seus olhos para a realidade fática consolidada. É o momento de se analisar a realidade fática consolidada, né? Um Estado que se diz democrático de direito, ele tem que analisar a situação fática consolidada, tem que saber o que é que o povo anseia. E isso, em que pese a decisão ter sido legal, em que pese a decisão ter se baseado na Constituição Federal, a gente percebe que essa decisão, em verdade, ela vai de encontro aos interesses do povo, ela vai de encontro ao que está dizendo a ideia, o espírito de um Estado democrático de direito. É o que a gente observa, né? Que não foi ouvir a população. Mas a gente está brigando nessa rescisória, eu estou esperando a qualquer momento ser pautada para poder conversar, voltar a conversar com os desembargadores, já conversei com 2 deles, e vou conversar com todos, se for preciso, para tentar mostrar a necessidade de que seja revista esse posicionamento em sede de ação rescisória. Mas percebam, isso é o que o município de Aracaju está fazendo agora, mas eu não tenho como dizer para vocês o que vai sair da decisão do Tribunal Regional Federal, né? A gente não tem bola de cristal, a gente faz o que pode dentro dos limites daquilo que a gente conhece. Vamos ver o que é que vai acontecer. Por isso que a Procuradoria estudou outras formas de tentar resolver o problema. Então, nesse estudo que a gente promoveu na Procuradoria, a gente encontrou, com base em uma palestra não, na verdade, foi uma audiência pública promovida na Alese, no ano passado, onde o professor Maurício Gentil comentou sobre a possibilidade do ajuizamento do ADPF. E aí, agora, a gente analisou e percebeu que a ADPF realmente, como diz o professor Maurício Gentil, é uma excelente saída. O que é uma ADPF? É uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Trocando em miúdos, é uma ação que pode ser ajuizada no Supremo Tribunal Federal, e lá no Supremo Tribunal Federal vai poder ser analisada a questão fática consolidada que nunca foi analisada. Mas aí você pergunta para mim, pô, Matheus, mas a questão vocês já entraram lá no Supremo, só que foi num tal de um recurso extraordinário, onde o Supremo não analisa a questão de fato. A questão de fato é isso, é a vida, é a gente aqui. Essa questão de fato só pode ser analisada no Supremo Tribunal Federal naquilo que a gente chama de uma ação originária. E uma ação originária, como a ação
de descumprimento de preceito fundamental é uma medida possível. E essa ação é ajuizada diretamente no Supremo Tribunal Federal, onde os ministros vão se debruçar sobre tudo que a gente está comentando aqui. Só que o município de Aracaju não tem legitimidade para entrar com esse tipo de ação. A Constituição Federal ela é muito restritiva com relação aos legitimados. Só quem pode entrar é o presidente da República, o procurador-geral da República, o governador do Estado, a mesa da Assembleia Legislativa, partido político. A prefeita não está lá no rol. Porque eu garanto a vocês, se a prefeita estivesse no rol, a gente já tinha ajuizado a DPF. Mas não está no rol, infelizmente. Mas essa também é outra saída. Então, percebam, o que o município está tentando mostrar, do ponto de vista jurídico, é que a gente tem outras possibilidades e que a gente tem que tentar esgotar, de qualquer forma, essas outras possibilidades. Então, a DPF é uma situação que a prefeita, junto com o procurador-geral do município, com o doutor Naldo, estão trabalhando para ver se algum legitimado previsto no artigo 103 da Constituição abrace. E aí é importante que todo mundo também corra atrás, né? Não custa nada a gente também correr atrás dos políticos, né? Para ver se os partidos políticos compram essa ideia de entrar com essa DPF também. A terceira possibilidade que a gente visualizou foi um projeto de lei complementar que está no Congresso Nacional. É o projeto de lei complementar número 6 de 2024, que foi proposto por um deputado federal de Minas Gerais, e o objetivo desse projeto é justamente criar condições que possa ser feito o tal do plebiscito que todo mundo quer que aconteça. Então, para o plebiscito acontecer, o que precisa é esse projeto de lei complementar número 6 virar lei. Então, esse projeto de lei está tramitando no Congresso e o objetivo dele é justamente regular conflitos territoriais em municípios, que é o que a gente tem aqui em Aracaju, São Cristóvão. É um conflito territorial. A gente não sabe onde está o Pontal N do Rio Vaza Barris. Então, esse projeto virando lei, ele se encaixa na possibilidade de a gente utilizar aqui e aí fazer o plebiscito que a população quer e pôr uma pá de cal e resolver esse problema de uma vez por todas e acabar essa discussão. Então, valeu. Então, o que é que eu peço a vocês, né? Vamos pegar e vamos correr atrás dos nossos deputados federais para tentar mostrar a eles da necessidade de que esse projeto de lei complementar avance no Congresso Nacional. Já passou por 2 comissões temáticas, está na 3ª comissão temática. A 3ª é a Comissão de Constituição e Justiça. Passando pela Comissão de Constituição e Justiça, então vai ser muito mais célere poder ser pautado no plenário da Câmara para ser aprovado, e aí ter o trâmite no Senado, enfim. Mas se nós não nos mobilizarmos no sentido de correr atrás dos nossos políticos federais, fica difícil. Mas a gente já tem uma informação. Hoje o Procurador-Geral do município já me informou que nessa semana vai a Brasília a convite do deputado estadual Garibaldi, que também irá, para poder, indo a Brasília, encontrar com esse deputado federal que apresentou esse projeto de lei justamente para tentar obter informações do andamento do projeto e tentar viabilizar, conversar com os demais parlamentares federais no sentido de fazer uma grande força-tarefa para que esse projeto de lei saia, né, da comissão, que ele ande, que ele tramite na comissão e que, com fé em Deus, chegue lá e seja analisado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Então, assim, minha fala basicamente é essa, são esses aqui os pontos que a gente tem hoje. Então, não vou mentir para vocês, não vou dourar a pílula. O que a gente tem hoje aqui é um cumprimento de sentença, onde a CEPLAN vai chegar para tentar localizar o Pontal N do Rio Vaza Barris e passar essa tal dessa linha reta que vem do Mondé da Onça até o Pontal N do Rio Vaza Barris. Só que nós não estamos dormindo. Então, já entramos com a ação rescisória, que era aquilo que a gente podia fazer, e aí a gente está também, né, a prefeitura, os gestores também estão correndo atrás com relação à DPF e com relação à lei complementar. E aí o deputado Garibaldi também já abraçou a causa no sentido de tentar resolver essa situação no Congresso Nacional. E aí, mais uma vez, eu peço a ajuda dos senhores no sentido de pedir a seus deputados federais apoio para que esse projeto de lei ande, porque esse projeto de lei é uma solução que não depende de juiz, minha gente. Foi o projeto, virou lei, fez o plebiscito, o problema está resolvido. Essas 2 outras medidas, a gente depende de decisão judicial. E eu não posso precisar como um juiz vai decidir o processo, obviamente. A gente faz tudo para que nossas razões sejam conhecidas, mas a gente não garante o que pode vir de lá. Mas isso aqui é garantido. Então, a gente precisa da ajuda dos senhores
com relação à movimentação política atrás dos nossos representantes para fazer esse projeto de lei andar. Então, essas são basicamente as considerações que a PGM tem com relação aos trâmites processuais. Eu espero que os senhores tenham compreendido. Muito obrigado. Antes de darmos continuidade, eu quero dar um aviso muito importante. Olha, quem estacionou o veículo no estacionamento do supermercado, por favor, retire, que vai fechar, viu? Agora a gente segue. Vamos ouvir, nesse momento, o vice-prefeito e secretário de Comunicação, Ricardo Marques. Boa noite a todos. Boa noite, prefeita. Que bom termos uma prefeita que está aqui, em campo, lutando. Como vocês viram aí, o nosso procurador, essa é uma ação de 2010, né, procurador? Nós estamos em 2025. Quanto tempo, nesse período, vocês viram prefeito algum vir aqui lutar por isso? Temos visto agora. Saindo do gabinete para vir para cá. Mas sabe por que ela está aqui assim? Porque ela está vendo este movimento aqui de vocês. E contra o movimento do povo, ninguém barra. Ninguém vai parar. Vocês... Ela sabe que eu dou os parabéns a ela, mas para vocês eu dou os parabéns em dupla, né? Ao cubo, de forma assim acentuada, porque essa coisa só vai para frente mesmo, porque o povo da zona de expansão, dos bairros aqui, do bairro Jabotiana, de Santa Maria, estão se movimentando. E isso vocês têm que levar e multiplicar. Eu estou feliz porque o deputado Garibaldi vai lá, semana que vem, né, quarta-feira, para tentar movimentar aqui o projeto de lei complementar 6 de 2024. É novo, não é algo tão fácil assim, porque envolve o Brasil todo, mas vamos fazer a nossa parte aqui por Sergipe. Mas eu também já quero deixar antecipado para você que o partido que eu faço parte, já comuniquei à prefeita, o deputado Geórgio Passos, a partir da semana que vem também vai movimentar isso aqui, ó, ADPF, no Supremo Tribunal Federal. Só quem pode fazer é por Brasília. Aqui, o partido aqui, nenhum partido nosso consegue fazer. Somente o partido em Brasília. Então, o nosso partido, do qual eu faço parte, e o deputado Geórgio Passos, nós já entramos em contato com a presidência nacional que disse: vamos fazer isso, vamos entrar com a DPF lá no Supremo. E a gente vai fazer isso a partir da semana que vem. Então, o que eu quero dizer? Quando, há algum momento atrás, dizia, não tem mais jeito, a decisão daqui do processo 0005864-5 de 2010 acabou, não tem mais jeito. Mentira. O procurador trouxe aí várias possibilidades jurídicas, mas, além dessas possibilidades jurídicas, tem a soberania popular, que é a soberania do povo. Tenham certeza que esse movimento aqui está sendo gravado, está sendo fotografado e vai atingir a sensibilidade da nossa justiça e também da nossa co-irmã, Prefeitura de São Cristóvão, porque ela vai perceber que o povo daqui é um povo que tem identidade e pertencimento ao território de Aracaju. E não é por território, é por trabalho, é por prestação de serviços. Muito obrigado. Uma boa noite. Nós ouviremos agora o vereador Lúcio Flávio, vice-líder da prefeita na Câmara de Vereadores. Boa noite, Aracaju. Tem alguém de Aracaju aqui? Quero saudar a mesa em nome da minha prefeita de Aracaju, Emília Correia, que está na tua área aqui, cuidando do seu povo. Em seu nome, eu quero cumprimentar a todos. Um cumprimento especial aos meus colegas vereadores, que eu faço questão de registrar. Estão aqui conosco, vereadora Selma França, vereador Breno Garibaldi, vereadora Tânata da Ecoterapia, vereador Sargento Byron. Temos o Lilo Abençoado também, vereador de São Cristóvão, um amigo, um irmão em Cristo.
Eu prometo ser breve, porque eu também trago boas notícias, viu, deputado Garibaldi? Nós, a partir da audiência pública que nós fizemos na terça-feira à tarde, que o prefeito de São Cristóvão disse que a gente não estava fazendo nada sério, porque já estava decidido em sentença judicial o que ele queria, disse que estávamos lá fazendo algo que não era sério, desmereceu o trabalho dos parlamentares e da população de Aracaju, zona de expansão que estava lá. Diferente do que ele disse, nós já montamos a comissão, saímos os vereadores, Parlamento Estadual, Parlamento Municipal, Prefeitura de Aracaju, OAB, Cresce, com uma missão. A gente não vai largar o osso. As pessoas acham, né, que, resguardados numa sentença judicial, elas podem se utilizar da prerrogativa de desmerecer o nosso sentimento, desmerecer o sentimento de pertencimento, desmerecer os nossos sonhos. Eu costumo dizer, sabe, prefeita, que nem uma sentença de morte ela é imutável, porque eu sei o Deus que eu creio, eu sei o Deus que eu sirvo. E nem a sentença de morte, ela é irrevogável. Quem dirá uma sentença judicial? Sim, ela pode ser nos meios legais, nos meios corretos, trazer o encaminhamento para o caminho certo. Nós temos 3 encaminhamentos. Prefeitura de Aracaju, através da Procuradoria, já encaminhou essa ação rescisória. Eu tenho uma notícia boa para trazer para vocês. Aí o vice-prefeito traz essa notícia que, junto com o deputado estadual, o seu partido, entrará. Primeira notícia que eu quero lhe trazer é: já comuniquei ao nosso partido que nós temos interesse em entrar como amicus curiae, apoiando o partido de Vossa Excelência, para se somar nessa ação. Não apenas um partido, 2 partidos se somando em defesa da população de Aracaju. E mais, Aracaju sim, São Cristóvão não. Tem mais uma notícia boa, para eu encerrar a minha palavra. Visitei o deputado federal por Sergipe, que estava hospitalizado, o deputado federal Ícaro de Valmir. Compartilhei com ele essa situação. Sabe o que é que ele me falou, prefeita? Eu sou da CCJ, dessa comissão, eu faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, e eu conheço o relator desse projeto, eu vou ligar para ele agora, da cama de hospital. Ao meu lado, deputado Ícaro, representando o Estado de Sergipe, deputado do meu partido, do PL, ligou para o relator desse projeto e, em viva voz, disse: nós precisamos, deputado Garibaldi, do encaminhamento célere dessa relatoria. Precisamos da sua ajuda e eu preciso que Vossa Excelência recepcione os sergipanos na quarta-feira. E ele já assumiu o compromisso para dar celeridade no encaminhamento desse projeto e nos receberá na quarta-feira, nessa comitiva que está sendo encabeçada pelo deputado estadual Garibaldi. Já temos a garantia, já temos a luz no fim do túnel, que esse embaraço pode ser desarrumado, pode ser arranjado através dessa celeridade. Então, era essa notícia que eu queria trazer para vocês. Queria agradecer ao deputado federal Ícaro de Valmir, do nosso partido, por ter, numa cama de hospital, ter pensado no povo de Sergipe, ter atendido essa missão que o deputado Garibaldi nos convocou e irá nos recepcionar para a gente resolver definitivamente esse problema. Eu só quero encerrar dizendo: a Câmara de Vereadores de Aracaju não se omitiu a esse problema. Estávamos na terça-feira à tarde, que não é o nosso expediente, estávamos lá até tarde, discutindo isso, todos esses vereadores estão envolvidos. Não silenciaremos, não nos omitiremos. Aracaju sim, São Cristóvão não. Que Deus nos abençoe. Ouviremos agora o vereador Breno Garibaldi. Boa noite, gente. Tá abaixo. Boa noite. Gente, estou muito feliz hoje da gente estar aqui, podendo debater isso. Parabéns, prefeita Emília, por poder chamar a população, ouvir as pessoas. A gente discute isso há quanto tempo? Quantas vezes eu já estive aqui na zona de expansão tratando desse tema?
Nasci, basicamente, com meu pai discutindo esse tema lá na Assembleia. Criando emenda constitucional, tentando resolver esse imbróglio, e a classe política nunca se juntou para resolver esse problema. E agora a gente está vendo as pessoas unidas para ver a coisa acontecer. Para ver, de fato, vocês terem um registro e dizer, eu sou de Aracaju, porque essa insegurança que paira no coração de vocês é muito ruim. É triste. É triste ouvir senhoras de mais de 70 anos, como a gente já ouviu aqui diversas vezes, dizer, e minha insegurança? Eu nasci, cresci em Aracaju e agora eu vou dizer que eu sou de São Cristóvão? Eu casei em Aracaju, minha certidão de casamento está lá em Aracaju, agora vai mudar tudo para São Cristóvão? Posto de saúde, eu vou ser atendida, se a linha estiver do lado de cá, eu vou ser atendida, se a linha estiver do lado de lá, eu não vou ser atendida. As escolas, eu vou ter que pegar uma canoa para ir para São Cristóvão para ser atendido no posto de saúde de lá. Isso não faz sentido. Precisa ser definido através do rio. A gente tem nosso Rio Santa Maria que define tão bem Aracaju de São Cristóvão, todo mundo sabe disso. E agora vem prefeito de São Cristóvão querer brigar por dinheiro. E dinheiro que não é essas coisas todas. Então, gente, fiquem tranquilos que a classe política pela primeira vez está unida para resolver o problema de vocês. Não é polarização, não tem lado A, não tem lado B, não tem presidente A, presidente B, o que está em jogo aqui é a vida de vocês, é o povo. Então conte com a gente para resolver esse problema, conte com a Câmara de Vereadores, quero saudar todos aqui presentes que estamos unidos, pensando em vocês. Muito obrigado. Ouviremos também... Dando continuidade aos pronunciamentos, convidamos o deputado Garibaldi Mendonça, vice-presidente da Assembleia Legislativa. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Quero saudar o dispositivo em nome da minha querida prefeita Emília e parabenizar a Emília por esse trabalho que Vossa Excelência vem fazendo à frente da Prefeitura de Aracaju e com essa disposição de resolver esse problema. Talvez tudo isso era disso que a gente estava precisando. Portanto, parabéns. Eu quero aqui voltar um pouco ao passado. O doutor Mateus foi muito preciso nas suas colocações, assim também como a Manuela. E, claro, que tudo isso começou comigo. Por que começou comigo? Porque em 1995, quando eu era presidente da IMURB, Empresa Municipal de Urbanização, todos esses povoados, Areia Branca, Rubalo, São José, todo o complexo, que antes era terra dura, não sabia a quem pertencer. Vocês não sabiam a quem recorrer. Iam para a prefeitura de Aracaju, não, vá para São Cristóvão. Iam para São Cristóvão, não, vá para Aracaju. Então, baseado em todo esse trabalho, quando eu assumi novamente a IMURB, pela segunda vez, resolvemos contratar o IBGE para fazer um estudo técnico de toda essa região. E ficou constatado, por estudo técnico na época, que toda essa região realmente pertencia ao quê? Ao município de Aracaju. O quê? Era o tal VEG do Rio Vaza Barris que dividia Aracaju de São Cristóvão. Pronto. Quando eu me elegi deputado estadual em 1999, eu aproveitei a ocasião. Pronto, é agora que nós vamos fazer um projeto para resolver todo esse imbróglio. E fizemos o projeto. Entramos com o projeto na Assembleia Legislativa, foi uma dificuldade muito grande, porque, na época, prefeita, eu era oposição, né, Albano Franco era o governador, o Ulisses Andrade era o líder do governo, então, maior discussão sobre esse projeto, mas conseguimos aprovar esse projeto. E por quê? Porque a Constituição não era clara. Você lia a Constituição e, na Constituição, falava que todos esses povoados não sabiam a quem pertencia. Você lia a Constituição e não sabia. Então, fizemos um projeto denominando que esses povoados pertenciam ao município de Aracaju. O que aconteceu? Na hora de redigir a Constituição, botaram, ficam alterados os limites entre Aracaju e São Cristóvão. Então, quando fica alterado, tem que ter o quê? O plebiscito. Mas aí tudo bem. Na época, todo mundo, ninguém queria, porque São Cristóvão não queria isso aqui, de maneira alguma.
O que aconteceu? Na época, o prefeito era Gama, na época, e o prefeito Armando Batalha era o prefeito de São Cristóvão. E foi feito um termo de ajustamento de conduta no Ministério Público, com toda a justiça presente, concordando com o nosso projeto, concordando que todos esses povoados pertenciam ao município de Aracaju. E aí começou as obras. Começou as obras e todos os prefeitos começaram a trabalhar aqui nessa região, como até hoje os prefeitos continuam fazendo esse trabalho. Agora, depois de tudo bonitinho, tudo pronto, de gasto, mais de 14 escolas que nós temos, creche, posto de saúde, serviço de drenagem, pavimentação, chega São Cristóvão e quer agora uma fatia do bolo, que nunca colocou um dedo, nunca colocou nada aqui nessa região. E agora está querendo a fatia do bolo. E isso, claro, as grandes empresas também, que entraram na justiça na época, porque também não queria, não tinha interesse, preferia que os terrenos dele, os grandes terrenos, ficassem em São Cristóvão, para não pagar IPTU, para não pagar impostos. Então, tudo isso aconteceu. Mas, graças a Deus, claro que tudo tem um fim, eu tenho esperança, com fé em Deus, que tudo vai se resolver. E nós criamos, foram feitas, olha, foi mais de 20 audiências que nós já fizemos. Mas, confesso, prefeita, e dou meu testemunho. A senhora, como prefeita, foi a única prefeita que participou diretamente desse processo. Então, meus parabéns. E digo, formamos, na última semana, nós tivemos uma audiência pública na Câmara de Vereadores, criamos uma comissão mista, estamos indo a Brasília na quarta-feira, né? E isso, veja bem, é independente de posição partidária. Aqui não está jogo de partidos. Certo? Aqui está a posição, o problema de vocês que nós vamos resolver. É um problema político? É. Os políticos têm que resolver? Tem. Mas tudo isso independe da posição partidária. Cada um tem que trabalhar pela sua consciência e trabalhar com a consciência de que isso aqui pertence ao município de Aracaju. Vamos a Brasília na próxima quarta-feira, junto com a comissão, né? Vai Lúcio Flávio, não sei se vai mais alguns vereadores, certo? O deputado George Passos estará com a gente também. O procurador Naldo do município vai também. O nosso Igor também da Assembleia vai. Vamos todos juntos conversar com o relator. Já sabemos que é o relator de todo o processo. O próprio autor da lei, se eu não me engano, é Roberto Simões, se eu não me engano, não lembro o nome. Rafael Simões, certo? Rafael Simões, que é o autor do projeto, que é um mineiro. Então, já vamos conversar com ele e conversar com nossa bancada federal e os nossos senadores, que é muito importante a nossa bancada estar presente. E tenha certeza que isso vai ser resolvido, com fé em Deus. Um abraço a todos vocês. Ouviremos agora o vereador Lilo Abençoado, da cidade de São Cristóvão. Boa noite a todos. Assim como é de praxe, gostaria de saudar as pessoas que compõem o Executivo, na pessoa da nossa prefeita Emília e do seu vice Ricardo Marques. Saudar os vereadores, na pessoa do meu querido Breno Garibaldi, um cara que tem uma estima muito grande. Então, pessoal, estou aqui, sou vereador pelo município de São Cristóvão, estou em meu 2º mandato. Exerci o mandato entre os anos de 2017 e 2020. Fui candidato a vice-prefeito na eleição de 2020, justamente porque queria fazer contraponto à gestão de São Cristóvão, que não é a gestão que eles pregam ser, que o marketing aponta que eles são. Infelizmente, não logramos êxito, perdemos a eleição e, na eleição agora de 2024, mais uma vez, fomos candidatos ao cargo de vereador e conseguimos a eleição. Represento um povo forte, represento um povo que ressurge das cinzas. Representa um povo que mora em uma cidade de fato bela, que tem belezas naturais. Mas, infelizmente, nem tudo em São Cristóvão são flores. Eu posso até testemunhar um leve avanço, uma ligeira melhoria no serviço público de São Cristóvão, mas nada que nos leve, nada que nos faça ter boas expectativas para o futuro. Exemplo, para que eu não seja aqui leviano. A gente tem uma boa educação. Foi feito um trabalho e esse trabalho rendeu frutos, pois nos anos
que se passaram, infelizmente, tivemos uma educação defasada, nos levando aos piores índices do IDEB. Hoje, a gente se encontra na primeira colocação no IDEB. Isso é um ponto positivo. Todavia, infelizmente, São Cristóvão patina e não sai do lugar. Nos últimos anos, nós temos percebido um grande volume de recursos chegando aos cofres públicos e, infelizmente, as pessoas que estão a administrar não fazem bom uso desses recursos. Para vocês terem ideia, só de superávit, só de recursos extras, entraram nos cofres de São Cristóvão mais de 230 milhões. E se você perguntar ao prefeito, como nós que somos parlamentares, muitas das vezes perguntando onde foi investido esses recursos, ele não sabe falar. Como uma pessoa que não administra bem os seus recursos esses extras, quer agora administrar um local que ele não fez investimento algum. Nós lá vivemos em um município onde são vários os povoados que estão abandonados. Tivemos em um povoado que dista aproximadamente 17 quilômetros dos grandes centros urbanos, que um dia desse estava sofrendo ameaça de ter água contaminada na torneira. Hoje eu estive no centro histórico de São Cristóvão, onde as tubulações que fazem a canalização de água são de amianto ainda. As pessoas dizendo que a gente não pode beber a água que o sistema autônomo fornece para nós. Essa água, até para tomar banho, nos causa problema. Então, são vários os gargalos que São Cristóvão vem enfrentando. E eu acredito que, como eu falei em uma das minhas falas, eu teria pena de vocês se caso viesse a compor São Cristóvão. Porque a gente pena lá. Prefeita, a gente tem lá uma secretária, por nome Fernanda Santana. Ela é filha do ex-prefeito Marco Santana. Nós não conseguimos marcar um exame de rotina. Nós não conseguimos o básico lá em São Cristóvão. A gente não consegue um encaminhamento para uma cirurgia eletiva porque não consegue regular em nosso município. Será que é isso que vocês querem para vocês? É isso que eles estão a oferecer a vocês? Lá nós temos, infelizmente, um prefeito que foi eleito democraticamente, mas foi eleito com o nome do ex-prefeito, é Júlio de Marco Santana. Vocês querem ser administrados por uma prefeita eleita democraticamente ou por um fantoche? Porque o prefeito... Infelizmente, temos sofrido muito em São Cristóvão. E vocês, em nenhum momento em que teve os litígios envolvendo essa área, vocês nunca opinaram. Chegou o momento do povo opinar. Ninguém governa para a região, a gente governa para o povo. O político existe por conta do povo. E a vontade do povo, ela deve ser respeitada. Não podemos de maneira nenhuma desmerecer a vontade de vocês. A vontade de vocês é soberana, o poder emana do povo. Vocês é quem tem que decidir o futuro de vocês. Lá se vão, em média, 3 lapsos em gerações. Ou seja, pessoas nasceram aqui, estavam aqui, tiveram seus filhos, os seus filhos tiveram filhos, os filhos dos filhos já tiveram filhos e todos nascendo em Aracaju. Como essas pessoas se identificarão com São Cristóvão? Nós temos a nossa identidade lá. Eu me identifico com São Cristóvão porque tenho minhas raízes lá. Agora, vocês aqui não têm como se identificar com São Cristóvão. Não tem como, pois vocês nasceram em Aracaju. Esperamos que esse litígio, essa problemática que envolve essa região possa ser resolvida legalmente, através dos meios legais, a fim de que a paz de fato reine em favor de todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Guardem também esse nome, viu? É Lilo Abençoado. Que Deus abençoe a vocês. Eu peço que
Os inscritos também para falar, já se aproximem do palco. Nós vamos começar com a fala do Beto Girafa, do Santa Maria. Boa noite, Aracaju! Ótimo, ótimo. Esse calor traz muita energia positiva. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, agradecer à prefeita e a todos que fazem a bancada, aos vereadores, aos secretários. Eu queria aqui que todos nós batêssemos uma salva de palmas para esses guerreiros que estão nos representando com os órgãos competentes que são as leis. Obrigado. Eu não vou me estender muito, porque tem outras pessoas para falar. Eu moro em Aracaju, eu sou alagoano, vim morar em Aracaju, tem 18 anos, né? Os meus filhos nasceram aqui, e aqui eu vi muitas famílias também nascerem aqui, né? Muitos projetos serem realizados, muitos projetos para serem realizados. E aqui no Mosqueiro, desde quando eu cheguei em Aracaju, que eu venho conhecer aqui. Na época era difícil, hoje está muito mais fácil. A acessibilidade pela infraestrutura que foram, né, que os governantes vieram construindo. Infelizmente, né, hoje temos uma prefeita muito dedicada, muito disposta, muito corajosa, mas infelizmente esse ano não pode fazer muita coisa, porque se der condição a essa mulher, ela deixa de ser prefeita para ser governadora do estado. E eu não falo isso para bajular político não, que eu não bajulo político nenhum. Eu não bajulo ninguém. Eu falo porque é a realidade. Emília Correia, eu conheço Emília Correia desde quando eu comecei a andar na Câmara de Vereadores, lutando pela vitória do lotação. Tá? O lotação que ela vai legalizar para Aracaju e que aqui o Alisson com a cooperativa dele vai dar também o suporte a vocês através da prefeita Emília Correia, que vai legalizar esse transporte para facilitar ainda mais a locomoção de vocês até o centro da cidade. Né? Então, as dificuldades elas acontecem. Eu achei um ato de covardia, né? Eu não sou muito de estar falando mal de A ou de B, sabe? Eu sou mais de elogiar. Mas quando tem covardia no meio, a gente tem que fazer. Eu achei um ato de covardia a gestão anterior ter trancado tantas portas para que essa mulher não conseguisse avançar como ela deseja avançar por Aracaju. Eu venho acompanhando os passos de Emília Correia desde quando vereadora, implorando a ela pelo apoio no nosso sonho de realização da regulamentação do transporte alternativo, que muitos chamavam de clandestino, e ela, enquanto vereadora, junto com o vice-prefeito Ricardo Marques, prometeram que iriam dar força e, na hora de votar, para que a lei orgânica do município, um projeto criado pelo pastor Diego, com a grande contribuição do vereador Breno Garibaldi, quando o presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos, o qual eu estou aqui o representando porque trabalho com ele. Quando ele pautou, todos, unânime, votaram a favor, e nós estamos dentro da lei orgânica do município, e Emília Correia pegou na mão da gente, em nossas mãos, enquanto vereadora, aí disse, se um dia eu chegar lá, ele não faz não, mas eu faço. O Alisson está aqui de prova, e todos esses vereadores que aqui estão sabem. Já nos recebeu, fortaleceu o comprometimento e a promessa, e assim que ela enviar o projeto para a Câmara, o nosso presidente, nosso vereador Ricardo Vasconcelos, também se comprometeu em pautar esse projeto para regularizar. Né? Então, isso quer dizer que aqui, que esse benefício chega, que não é de hoje que tem, o Alisson já vem há mais de 10 anos, né, Alisson, tentando trazer esse serviço tão importante para cá. Aqui é Aracaju há muitos e muitos anos. Lembrem, o que foi dito aqui pelos especialistas que passaram e pelos parlamentares, eles vão fazer a parte deles.
Mas nós temos que fazer a nossa. Temos que multiplicar, temos que triplicar, porque outras audiências públicas virão e nós temos que vir em massa. Porque se nós nos unirmos, ninguém, político nenhum e justiça nenhuma, pode com o povo. E tenham certeza que o que essa mulher puder fazer, que vai para cada vez mais trabalhar por essa área, pelo Santa Maria, pelo 17 de março, toda a zona de expansão, ela vai fazer. Infelizmente, nem todos vocês têm o conhecimento de estar lá dentro e sabem como está, porque essa mulher está travada, nós sabemos. O vice-prefeito é um cara muito presente e sabe, todos nós sabemos das nossas necessidades, mas para que eles consigam nos ajudar, nós temos que fazer nossa parte. E a nossa parte é invocar o povo, chamar o vizinho, chamar o colega, trazer a família, trazer os amigos, porque se o povo não lutar pelo que é dele, eles não podem conseguir muita coisa para a gente não, porque a força tem que vir da gente. Nós temos eles para nos representar em Brasília, aqui no estado de Sergipe, principalmente aqui na capital. Mas se nós não nos mobilizarmos para buscar nossa vitória junto com eles, eles não vão ter tanta força assim. Então, como já disse algumas autoridades, o poder emana do povo. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez e falar: somos Aracaju ou não? Quero agradecer ao nosso comandante da guarda, Ricardo Silva, que está fazendo um ótimo trabalho. Parabenizar a prefeita pela ótima escolha. Ricardo Silva, um cara muito educado, muito prestativo, parabéns. Quero agradecer a prefeita de Aracaju, uma salva de palmas para o nosso comandante da guarda, né? Quero agradecer a prefeita de Aracaju, que através da EMURB implantou a zeladoria no Santa Maria. Foi um dos maiores benefícios que nós tivemos ali no Complexo Santa Maria, prefeita. Foi a zeladoria. No comando do doutor Juliano e o sargento Credo, eu queria que todos dessem uma salva de palmas aqui para esses guerreiros também. Quem não lembra como era Aracaju antes dessa mulher assumir? Alagado, 9 meses, né? Mas a chuva caiu. Tivemos muitos alagamentos? Não, porque a prefeitura trabalhou para o povo vir trabalhando. Então, eu quero estar vivo, que Deus me conceda saúde, paz e vida, em vida, para que eu possa alcançar muitas e muitas vitórias no comando dessa gestão. Sei, prefeita, que a senhora vai nos regulamentar e nos legalizar diante da justiça com o apoio de todos os vereadores. Já prometeu, já se comprometeu, e nós estaremos sempre de mãos dadas, de braços abertos, para que a senhora continue avançando. E vou repetir: se desamarrarem as cordas e derem brechas, essa mulher vai governar o estado de Sergipe e não vai ser diferente do que ela está fazendo em Aracaju. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e que Deus nos abençoe. Obrigada. Agora nós convidamos para se pronunciar o Valvic do Santa Maria. Nós vamos contabilizar o tempo para que a gente termine a tempo. Viva Valvic. Parabenizar a mesa em nome de mamãe, né? Emília Correia. A Verda Selma França e a todos. Então, pessoal, eu sou de Santa Maria. Nasci no São Conrado, mas sou de Santa Maria há 42 anos. O Aracaju e São Cristóvão, desde pequenininho, que eu sei, ela se divide lá. Começa na Cabrita. Cadê o pessoal na Cabrita? Na Cabrita, nós temos lá a fazenda do Osmundo Góes, que hoje é o País do Sul. A outra fazenda... O Garibaldo deve saber disso, ele sabe disso. Que onde foi construído o Padre Pedro. E o Valadares era de final de Moacir Carlos do Dante, né? Isso mesmo, aquele terreno do Valadares. Então, eram fazendas de Aracaju. Por trás dessas fazendas tem o Buraco do Cachorro. Lá no Buraco do Cachorro é onde tem o marco que regulamenta os limites. Pode procurar saber, isso aí é antigo. É no Buraco do Cachorro que tem esse marco. Do Buraco do Cachorro segue uma estrada que sai no Vale do Amanhecer. Ali no Vale do Amanhecer, Garibaldi. Tem uma estradazinha por lá por dentro, sai no Vale. No Vale tem um igarapézinho que divide as fazendas Santa Maria
agora esqueci o nome da Dimave, Pedro Henrique, com a fazenda Piaçaba, né, do finado Moacir Cardoso Dantas. Ali é onde divide. A Santa Maria é de Aracaju, a Piaçaba é São Cristóvão. Segue o Vazar Barris. Gente, aqui do Mosqueiro, vocês sabem onde é a Tríplice Fronteira? Na Ilha do Namorado, não é isso? Não é a Tríplice Fronteira que chama? É Itapuranga, São Cristóvão e Aracaju. Nunca foi aqui, nunca foi. Esse marco é lá. É na Ilha dos Namorados, onde fica a divisão de Aracaju e São Cristóvão. É na Ilha dos Namorados ali, ó, é a Tríplice Fronteira, é Itapuranga, São Cristóvão e Areia Branca. Então, é lá. Então para cá nós somos e sempre fomos. Então, procurem lá nas cartas geográficas esses limites lá da Cabrita, ali pelos fundos ali do País do Sul. Lá tem uma estradazinha que segue, cortando, que sai no Vale do Amanhecer. Certo? E lá no Vale do Amanhecer tem o Igarapé, que divide a fazenda Santa Maria com a fazenda Piaçava. Nesse Igarapé sai no Rio Vazar Barris. A margem direita pertence a São Cristóvão, a margem esquerda, Aracaju. Nunca foi São Cristóvão. Nós nunca fomos São Cristóvão. Como ressaltou bem o Garibaldi, nós temos que povoados, Terra Dura, Mosqueiro, povoado Rubala, Areia Branca, São José e assim por demais. Nós temos lá cadê o vereador de São Cristóvão? O CAIP, há 42 anos, o CAIP, você pode ir lá hoje, é a mesma coisa. Não tem água encanada, entendeu? Não tem nenhum benefício de São Cristóvão no CAIP, que é São Cristóvão. Ainda mais aqui, nós, entendeu? O CAIP é ali vizinho, por trás da lixeira. Está lá, olha. Como antigamente. Então, nunca foi. O pessoal da Carta Geográfica pode procurar esses marcos por onde eu estou falando. Por trás do morro existe isso aí. E o final dele é aqui na Ilha dos Namorados, não é aqui no Viral. É lá, olha. É lá. Então, eles querem invadir, querem nos tomar. E não existe, gente. Quer dizer, traçar uma linha reta da Cabrita até aqui, a ponte, rasgar no meio uma coisa que não existe. Até se você constrói hoje um conjunto habitacional, os terrenos são desnivelados. Então, por que uma carta geográfica dessa, eles agora querem impor que seja linha reta? Temos que buscar nossos direitos através das cartas antigas. Então, o pessoal da geografia procura esses marcos que vocês vão encontrar. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Obrigada, Valvic. Convidamos o Aleph Costa, da página Mosqueiro. Também 10 minutos, Aleph. Boa noite, comunidade do bairro Mosqueiro. A nossa luta, ela iniciou no ano passado, quando em um momento triste foi noticiado que seria feita essa transferência de forma covarde, porque não foi escutado nenhum de nós. Nenhum de nós fomos consultados pela escolha. E eu lembro que quando nós fizemos a primeira manifestação, a segunda e a terceira, foi cada vez mais tenso, cada vez mais preocupante. E chegou um momento em que eu recebi 2 ligações, no ano passado e nesse ano, e que dizia: cara, desista, já foi decidido, o Supremo decidiu, desista. Naquele dia eu orei, eu estava lá na gameleira, eu orei e senti aquele vento. E eu disse: não, eu vou continuar junto com o povo. E foi junto com vocês que a cada momento nós fomos conseguindo a importância de gritar e dizer: nós somos Aracaju. A nossa luta, ela começou na comunidade, ela começou lá na associação do bairro Mosqueiro, ela foi se crescendo até Areia Branca, bairro São José dos Náufragos e Rubalo. E tinha pessoas, pessoal, que diziam que estavam se preocupando com a gente e mentindo. Estavam negociando com São Cristóvão. E depois, um dia, todo mundo vai saber quem é essa pessoa. Porque ela mentiu para a comunidade. E os empresários, de forma covarde, em 2010, fizeram essa ação, aonde em nenhum momento foi consultado a população de cada bairro. Hoje, eu digo a vocês, precisamos continuar fortes e acreditando no nosso desejo de permanecer em Aracaju. E quando eu imaginei, 5 minutos, Aleph. quando eu imaginei
que nós não iríamos conseguir. Apareceu pessoas guerreiras como Breno, o pai dele, Garibaldi Mendonça, Ricardo Marques, o sargento Bairo, a prefeita Emília, que aos poucos foi chegando junto com a gente através de toda essa movimentação com o povo, e nós fomos fortalecendo e entendendo a verdadeira situação. O que nós precisamos entender hoje aqui é que nós não podemos parar, temos que continuar, e a manifestação, ela tem que ser intensa e dizer não a São Cristóvão, dizer não ao retrocesso, dizer não ao que eles desejam fazer em uma comunidade que já tem uma identidade, porque nós somos Aracaju, Aracaju sim, São Cristóvão não! Obrigada, Aleph. Muito obrigada pela participação. Convidamos agora o Aliston Leite, Copo da Caju. Última fala, pedimos brevidade também. Boa noite a todos. Graças a Deus, Deus sabe o que faz. Nós estávamos diante de uma administração mentirosa, uma administração que nos enganou durante 16 anos, realmente mal mesmo, um binóquio. Nós estamos diante de uma mulher corajosa, uma mulher que tem compromisso com o pai de família. E graças a Deus, que Deus soube escolher a senhora prefeita, porque o nosso sofrimento ainda continua, mas a senhora já nos deu um remédio, um calmante. Estamos aqui confiantes, porque nós vamos ser legalizados. As cooperativas da Zona Sul de lotação seremos legalizados por Emília, doutora Emília, que há muito tempo vem lutando com o sofrimento de algumas cooperativas, foram para o Ministério Público. Ela então era vereadora, pegava na mão do seu João e Dona Cessa, ia lá para o Ministério Público, vamos resolver tal problema, vamos resolver tal problema. Uma mulher simples que hoje está dando um show em Aracaju. Um show. Parabéns, deputado Garibaldi. Eu, quando era mais jovem, menino, o deputado, ele já vinha lutando com relação a esse problema aqui da Zona Expansão. Parabéns ao vereador Breno, a nossa vereadora Selma França, que conhece do nosso sofrimento também. Na época do doutor João, viu? Exato, acabou o sofrimento. E eu não tenho vergonha de dizer em canto nenhum. Para finalizar o meu discurso, vocês estão diante de uma pessoa. Eu comi farinha, cebola e café. Meu pai tinha falecido. Em seguida, minha mãe tinha falecido. E eu não desisti da luta. Não desisti da luta, porque atrás de mim tem os pais de família que também precisam do seu trabalho, colocar o seu carro, porque nossos carros, na época, de alguns administradores, foram presos, nós perdemos carros. Doutora Emília, a senhora está diante de pessoas de bem, de pessoas que acreditaram na senhora. 2 minutos. Bota a mão para o céu, dê graças a Deus, porque a senhora é uma guerreira. E nós estamos de olho na senhora no próximo degrau, viu? Jesus lhe abençoe. Um abraço. Aracaju sim, São Cristóvão não. Aracaju sim, São Cristóvão não. Obrigada, Aliston. Encerra-se esta consulta pública com as palavras da prefeita Emília Correa. Tenho certeza absoluta, depois de tudo que foi dito aqui, depois de tudo que foi explanado aqui, mais do que nunca nós ganhamos mais firmeza ainda para caminhar com essa história, para fechar esse assunto, deixando Aracaju sendo o que ele é. É Aracaju aqui.
Quero agradecer as presenças do deputado Garibaldi, do nosso Breno, vereador, Selma, dos vereadores, Lúcio, Tânata, o nosso querido Sargento Byron. Gente, olha, essa união de forças, que a semana que vem já teremos mais novidades, já mexeu mais, né? Nós temos o Partido Nacional, o Cidadania, o PL, vão estar lá brigando já naquela ADPF. Além da ADPF, nós temos também aí outro movimento no Congresso, né? A gente vai poder estar também brigando por isso, ou seja, essa prefeita aqui, juntamente com todos vocês, deputados, vereadores, né, o vice, a comunidade, que é a mais importante de tudo isso aqui hoje. Não é ninguém que está aqui nesse dispositivo, é a comunidade do Mosqueiro, é a comunidade da zona de expansão. São vocês que vão legitimar essa vitória, porque a vitória virá, viu? Então, confie. Nós não vamos descansar, nós não vamos descansar. Toda a equipe da prefeitura vai estar focada em resolver isso junto com todos vocês. Nós não vamos parar enquanto a gente não entregar e não der basta nessa história, porque são décadas e décadas que as pessoas ficaram aí, ninguém veio reclamar, deixaram para trás e agora pensando em quê? Porque a gente está pensando em vocês. Nós estamos pensando em vocês e vamos trabalhar isso e, com certeza, com o trabalho de todos que estão aqui e, principalmente, com essa unidade de vocês, a gente vai ganhar isso, não tenha dúvida, não. Aracaju, sim! Aracaju, sim! Aracaju, sim! Sim! Obrigada, Deus abençoe a todos vocês.